Então, meu pastor, eu estou operando aqui agora, na rádio, programação. Assim que acabar o programa aqui, eu te chamo para a gente conversar com calma. Graças a Deus, aí você que está com a sua Bíblia na mão, vamos ouvir agora a palavra do Senhor com a missionária Pâmela, que estará trazendo um pão do céu para alimentar as nossas almas em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, o texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Eu estou lendo a versão NVI. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi o homem que mais sofreu por amor ao evangelho depois de Jesus Cristo. Um homem que foi açoitado, um homem que sofreu naufrágios, um homem que foi preso muitas vezes injustamente, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, mas um homem que fundou igrejas, que fez a obra missionária, viajou os 4 cantos fazendo a obra do Senhor. Ele se entregou a vida dele em prol da obra de Deus. E por conta dele se dedicar tanto a isso, ele sofre muitas retaliações. Um homem que sofreu muito. Foi chicoteado muitas vezes. Sofreu injustiças. E ele escrevendo aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria, né? No capítulo 4 ele diz: Irmãos, alegrai-vos, outra vez alegrai-vos no Senhor. E aqui no capítulo 3 ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, não, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Tem uma tradução que eu acho muito interessante, que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse verbo esquecendo, ele está numa forma nominal que se chama gerúndio. Na língua portuguesa se chama gerúndio. Ela expressa que uma ação teve começo e continua acontecendo. O que nós podemos entender é que ele decidiu se curar. Ele decidiu avançar. Mas eu entendo que a cura é um processo. Ninguém se cura da noite para o dia. E como aqui eu estou falando nesta tarde sobre o perdão, ninguém perdoa da noite para o dia. É um processo. E muitas vezes nós nos cobramos muito para ser curados logo, a gente quer ficar sarado logo. Só que a cura ela é um processo. Imagina que você ficou enfermo, você foi até o médico, você foi até o hospital, você toma uma injeção, você sai com uma receita para você ir até a farmácia, fazer ali um acompanhamento. O médico diz: olha, você precisa tomar esse remédio 3 vezes ao dia durante, uma semana ou 2. Você começa um processo de cura. E quando falamos da nossa vida emocional, não é diferente. Ninguém se cura da noite para o dia. Por isso que Paulo diz: eu estou esquecendo, eu estou sendo curado. Mas a partir do momento que eu e você decidimos ser curados. Tem gente que está sofrendo porque não toma uma atitude. Aí Paulo diz: eu faço. Uma coisa eu faço, porque tem coisas que dependem unicamente de você. Como o nosso pastor Marcos já disse, existem situações que vai ser você que vai ter que tomar essa decisão. Ninguém vai poder tomar por você. Mas muitas vezes nós preferimos ficar nos lamentando ao invés de nos levantarmos e dizer: não, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu escolho perdoar, eu escolho não mais ser como antes.
Eu escolho liberar esse perdão para essa pessoa, ainda que o meu coração esteja magoado, ainda que o meu coração esteja doendo, mas eu sei que no processo o Senhor vai me curando. É no processo que Deus vai trazendo cura para a tua vida. Então ele diz, eu estou sendo curado. A nossa vida, ela passa por processos de cura. E Deus, ele nos manda perdoar. Mas ele conhecendo o coração humano, ele conhecendo a dificuldade do ser humano, ele sabe que isso demora um tempo, é um processo. Ele entende as debilidades do homem. E por ele entender, é que exatamente por isso que ele nos auxilia em todas as coisas. Existem coisas que para a gente esquecer, a gente vai ter que fazer processo de oração. A gente vai ter que fazer campanha, a gente vai ter que fazer jejum, a gente vai ter que buscar pela nossa vida espiritual. Ao invés de ficar se lamentando, dizendo, poxa, fulano me feriu. E eu escrevo no livro acerca de pastores e ovelhas e quantas pessoas, pastor, já não querem mais congregar porque foram feridas dentro da igreja. E dizem assim, eu nunca mais piso o pé lá, eu estou na minha razão, eu fui ferida. Só que o Senhor está dizendo para nós nesta tarde, para haver cura precisa de decisão. Você não pode passar a sua vida inteira culpando o outro pelo que ele fez por você, se você também pode tomar uma atitude, é mandamento do Senhor. Dito isso, você precisa analisar a sua vida e ver em qual área que você precisa tomar essa atitude de ir se esquecendo. Eu vou andando de passo em passo. Paulo, falando aos coríntios, ele diz, vocês não sabem que os que correm estádios, eles correm, mas só um alcança o prêmio? Corram de tal maneira que vocês possam alcançar. Tanto aos filipenses quanto aos coríntios, ele está falando sobre alcançar o prêmio. Que prêmio é esse que nós devemos alcançar? O interessante é que tanto para andar quanto para correr, é necessário que nós nos desfaçamos de algumas coisas que estamos carregando. Por que às vezes a nossa caminhada está pesada, a nossa vida está pesada? Porque estamos levando fardos que não precisamos. O Senhor está dizendo para nós nesta tarde, começa a aliviar o fardo da tua vida. Essa mágoa você não precisa mais guardar. Tem gente que guarda mágoa desde a infância. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, eu nunca vou perdoar os meus pais pelo que eles fizeram a mim. Eu nunca vou perdoar minha mãe por ter me abandonado, meu pai por ter me deixado. E eu falo em determinada parte do livro, você precisa perdoar os pais que você sequer conheceu. Porque tem pessoas que ainda guardam mágoa de pai e mãe que nem conheceu. Para a tua vida ficar mais leve, para você ter mais paz, para conseguir chegar no prêmio da salvação, porque esse é o foco da corrida, você precisa deixar algumas coisas para trás. Você precisa perdoar aquela amiga que te traiu, que se levantou contra você. Você precisa perdoar os seus irmãos que fizeram algo contra você quando você ainda era criança. Você precisa perdoar a Deus pelos nãos que Ele te deu. Porque muitos de nós têm dificuldade de admitir que em algum momento culpou a Deus por algo que Ele fez. Eu conto no livro porque teve um tempo sim que eu fiquei chateada com Deus por Ele ter me dito não por 15 anos. E eu clamando de noite, Senhor, me socorre. E o Senhor dizendo não, não, não. Só que lá na frente eu entendi que o não dele é necessário para nos amadurecer. O não dele tem um propósito. E talvez o fardo que você carrega é por algo que você cometeu. Perdoando a mim mesmo pelos erros que eu cometi. Ah, quantas coisas você já fez que você se culpa. E eu falo que se a mágoa mata, o remorso mata também. É noite que o Senhor está dizendo para nós, é tempo de se perdoar. É tempo de abrir o coração para ver que você errou, mas que a graça do Senhor te alcança. A misericórdia do Senhor, ela te alcança e traz vida para você. Aí você diz, já não tem jeito para mim porque eu já errei tanto. Eu já feri tanto, eu já machuquei tanto. Parece que já não tem mais solução para mim, mas eu quero te dizer que a graça e a misericórdia do Senhor alcança você. Glória a Deus. Você precisa se perdoar.
por tudo aquilo que você fez. Mas eu quero te dizer que quando você aprender a esquecer, você vai conseguir seguir para o alvo, para o prêmio, para a salvação que o Senhor Jesus tem para você. Quem não perdoa está fadado ao inferno, mas o perdão liberado traz cura para a tua alma, corpo e espírito. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus. Interessante, missionário. A minha tradução é uma tradução de estudo.